A infância passa rápido, mas dura a vida toda. O que acontece na infância acompanha a gente ao longo da vida adulta. É lá onde nasce a nossa força, a nossa confiança, a nossa leveza, a nossa prosperidade. Ou ao contrário, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas dificuldades, a nossa escassez. A infância é a base do nosso comportamento na vida adulta. E a sua realidade hoje revela as feridas que você guarda desse período da infância. Os nossos padrões emocionais, eles são criados até os primeiros 7 anos de vida. A gente vivencia, a gente aprende os nossos padrões desde a barriga da nossa mãe. Desde quando a gente está no útero, a gente já começa a acumular memórias, sentimentos, emoções. E até os 7 primeiros anos é quando a gente forma esse conjunto de emoções que a gente vai repetir depois na vida adulta. O que acontece? A gente vai recriar situações que nos façam lembrar aquilo que a gente viveu. É como se a gente fosse programado como se nós fôssemos programadas e a gente vai repetir aquilo que a gente já conhece. Então, pessoas que passaram por situações de abuso, de violência, de injustiça, de abandono, vai repetir situações ao longo da vida que tragam esses mesmos sentimentos. E o que a gente vai fazer aqui hoje é desprogramar essas emoções, esses padrões que atrapalham a gente de viver plenamente, com alegria, com prosperidade e ser exatamente aquilo que a gente veio ser nessa jornada. A gente vai tirar as camadas de sujeiras que estão em cima da nossa luz divina e a gente vai poder viver com uma outra perspectiva, sem esse véu da ilusão. Então, sejam todas muito bem-vindas, boa noite. Me digam como é que está o som, se vocês estão me ouvindo bem. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. A gente tem se encontrado todos os domingos às 19 horas para trazer informações de cura, informações que ampliam a consciência e que curam a alma. Então, esse é mais um encontro, eu estou muito feliz, o som tá legal, obrigada meninas que estão dizendo que o som tá bom, a Manuela, a Paula, a Maju, sejam todas muito bem-vindas, a Fabiana, sejam todas muito bem-vindas, é uma alegria vocês estarem comigo aqui. Ai, peraí que eu tô fazendo bagunça, fechei a live, ok? Então vamos lá, gente, é isso que eu ia falar, toquem no coraçãozinho, compartilhem, toca no aviãozinho, manda para quem vocês acham que vai ser bacana esse encontro. O Espaço Essência da Vida também está aqui. Sejam todos muito bem-vindas. Aí clica no aviãozinho, manda para quem vocês acham que vai gostar, porque aí é uma troca, né? Eu tô aqui, eu trago conteúdo, vocês me ajudam a compartilhar e a espalhar boas notícias pela rede e a gente equilibra o dar e o receber. Me digam se é a primeira vez que vocês estão chegando por aqui, se já conhecem a técnica da FT, se já me acompanham, se já conhecem nossos encontros. Me diga como é que vocês estão chegando aqui hoje, quais são as emoções, qual é a sensação. Hoje que é o Dia das Crianças, né? Então a gente vai falar das crianças que nós fomos e de como essa criança que a gente foi ainda está presente na nossa vida de adulta. O que ela sentiu, como ela viveu, como ela foi tratada, se ela ainda carrega muitas dores, tudo isso influencia a forma como a gente se relaciona com o mundo hoje, tá? É como se fôssemos adultas, como se fôssemos mulheres adultas, mas com uma cabeça de criança, né? Somos guiadas e agimos pelas nossas emoções, os sentimentos, as dores da nossa criança, as dores que não foram curadas e que acompanham a gente. Então, a nossa reação, muitas vezes, na maioria das vezes,
não é uma reação de adulto. A gente reage às coisas que nos acontecem como a nossa criança reage, com os sentimentos e as emoções que a nossa criança carrega, seja de abandono, seja de tristeza, seja de injustiça. Então, quem reage não somos nós, a adulta, é a criança. Se essa criança está machucada, está ferida, a nossa reação vai ser de uma criança birrenta. Sabe aquela criança birrenta que dá piti para trás no shopping? É tipo isso, tá? Então, só quando a gente cura as dores da nossa criança, quando a gente cura essas emoções que estão ali, negativas, influenciando a gente, é que a gente vai conseguir ter uma vida adulta saudável. Porque criança, gente, criança não casa, criança não faz dinheiro, criança não trabalha, não toma decisões maduras. Então, por isso que a gente precisa curar essa criança, porque a gente está num corpo de mulher agindo como essa criança, como essa menina que ainda está machucada. Só quando a gente cura isso é que a gente se torna adultas maduras, responsáveis. É como a gente muda a nossa postura diante da vida. Ok? Tudo bem aqui? Me digam aí como é que vocês estão. Beleza. Eu vou trazer umas questões aqui que estão listadas, tá? Mas quando a gente fala de criança, a gente fala da criança ferida, mas tem uma parte da nossa criança que é positiva, né? Que são os aspectos positivos da criança em nós. E isso é bom que a gente mantenha, que é a alegria, a curiosidade, a criatividade, a vontade de brincar, a vontade de... a liberdade de se divertir, de sentir prazer. Muitas vezes a gente fica ali travada, né? Não se permite ao prazer, não se permite a alegria. Então, esses aspectos positivos da criança é bom que a gente alimente em nós. É saudável, isso traz leveza, isso traz alegria, isso vai trazer a prosperidade. A prosperidade, ela está ligada à leveza e à alegria. E aí eu gosto sempre de separar aqui, tá, gente? Porque prosperidade e dinheiro são coisas diferentes. Elas se completam, mas você pode ter muito dinheiro e não ter prosperidade. Porque a prosperidade está ligada ao bem-estar, a relacionamentos saudáveis, a uma saúde, a ambientes saudáveis. Então, às vezes você tem muito dinheiro, mas necessariamente não tem a prosperidade. E a prosperidade está ligada à leveza, à alegria. A gente só consegue ter essa sensação quando a gente está conectada com essa alegria, essa leveza, que tem a ver com o aspecto positivo da criança em nós. E isso é bom que a gente alimente, isso é bom que a gente mantenha, tá? Então, essa criança saudável é quem vai determinar a nossa autoestima, que é a nossa capacidade de se amar, de amar a si mesma, né? De nos amarmos de forma incondicional. Então, enquanto a nossa criança interna está em paz, a nossa autoestima está alta. E quando a nossa criança interna está machucada, está sofrida, a nossa autoestima está fragilizada. E com uma autoestima fragilizada, a gente abre as portas para um monte de coisas ruins. A gente fica sem guarda, né? Sem retaguarda, tá? Então, assim, as principais feridas que a gente tem emocionais da infância são a rejeição e o abandono. Essas feridas, elas são base para várias outras sensações que vêm depois. Elas são... A partir da rejeição e do abandono, a gente acessa outras dores, tá? Mas o que é o abandono e a rejeição vai dizer para a nossa criança? Que ela não é boa o suficiente, que tem algo de errado com ela. A rejeição vai trazer culpa. Se minha mãe ou meu pai não me querem, então tem alguma coisa de errado comigo. Se nem meus pais, que são essa fonte de amor, né? A criança não sabe disso, mas sente, né? Se nem meus pais me amam, deve ter alguma coisa de errada comigo, e aí eu entro na culpa. E o que vai gerar esse sentimento
de rejeição, de abandono. Eu tô com uma lista aqui, eu vou ler aqui, tá? São várias situações. E aí vocês vão vendo aí aonde que vocês encaixam, aonde que isso pega, no que eu for falando aqui, tá? Então, olha só, o que gera o sentimento de rejeição e de abandono? A ausência física ou emocional dos pais. Às vezes o pai está presente, a mãe está presente fisicamente, mas não acolhe, não dá afeto, não está presente emocionalmente. Então, está ali só em corpo presente, né? Então, isso vai criar essa sensação também de abandono. Uma outra coisa também, às vezes, não houve um abandono ou uma rejeição real, mas é como a criança sente o que aconteceu. Então, às vezes, você pediu alguma coisa para sua mãe, você fez algum pedido na hora, a mãe não pôde atender, ou na hora ela não pôde responder, e você sente aquilo como uma rejeição. Não importa se aconteceu ou não, importa como a criança sente. Eu sempre falo isso, eu tive o caso de uma pessoa que tinha problemas sérios com ansiedade, dava 6 horas da tarde, ela tinha taquicardia, porque quando ela era criança, a mãe começou a trabalhar à noite para comprar uma casa, começou a trabalhar à noite num escritório dentário, e em vez de voltar para casa no horário que ela voltava sempre, ela começou a voltar mais tarde. Então, não houve uma rejeição da mãe, mas a criança sentiu essa rejeição. A criança se sentiu abandonada, que nem casos de pai ou mãe que morrem muito cedo. A adulta entende que o pai ou a mãe morreu, mas a criança vai sentir aquilo como um abandono. Então, o sentimento de rejeição ou de abandono, ele pode ser real ou ele pode ser a minha percepção de como a coisa aconteceu. A gente vai chamar isso de fenomenologia, tá? E é muito comum a gente, às vezes, 2, 3 pessoas passarem por uma situação igual e cada uma vai ter uma visão daquilo que aconteceu, porque cada uma vai trazer a sua ótica, a sua perspectiva, os seus sentimentos anteriores, tá? Então, olha só, crianças que passaram por algum evento real, né, pontual, isso pode ter sido um abandono, ou pode ter sido uma coisa pontual, como eu falei, pai que abandona a família, mãe que abandona a família, tá? Crianças que não são criadas pelos pais, às vezes é criada pelos avós, pai ou mãe muitos críticos, que só apontam defeitos, que não fazem elogio, então comparam as crianças com outras crianças, crianças que foram negligenciadas com cuidados básicos, alimentação, higiene, saúde, crianças que conviveram com pais, crianças que... Bateria está conectada? Como assim, Manu? Não entendi. Depois me diz aí o que é. A bateria está conectada? Me fala depois, que eu não entendi a mensagem. Tá? Mas crianças que foram criadas por avós, que não conviveram, ou que conviveram com pais com problema de depressão, de vício, transtorno bipolar, pai ou mães que criticavam muito, eram muito exigentes, e que faz a criança sentir que parece que nada estava bom, pais ou mães que nunca reconhecem, eventos onde a criança apanhou, levou muitos gritos, abuso sexual, emocional, violência doméstica, crianças que tiveram responsabilidade de cuidar das pessoas mais novas, né? Às vezes a irmã mais velha precisa cuidar dos irmãos mais novos, crianças que perderam pai ou mãe, como eu falei, que sofreram bullying, humilhação. Quando a mãe pensa em abortar o filho, não precisa nem ter acontecido a tentativa de aborto, mas aquele primeiro pensamento da mãe sobre o aborto, isso também vai interferir na vida intrauterina, o bebê já vai sentir. Então, filhos de pais que sofreram, que tiveram vida muito difícil, às vezes a gente olha para a vida dos nossos pais, a gente vê o quanto eles tiveram dificuldades, escassez, a gente vem de uma família, às vezes, muito pobre, tá? Então, tudo isso são coisas que vão alimentar essa sensação de rejeição ou de abandono. E também tem a ferida da traição, que é quando o adulto promete que vai dar alguma coisa e não dá.
situações de pais separados, né? Que às vezes o pai fala, vou te buscar, e não pega a criança, ou aquele eterno trauma, na volta a gente compra, né? Promete alguma coisa para a criança e não dá. Isso vai trazer essa sensação de que eu não posso confiar em ninguém, de que eu não posso ter confiança em ninguém, porque não vai ter compromisso, tá? A ferida da injustiça, que é quando a criança é acusada por ter feito alguma coisa que ela não fez, ou quando ela é preterida, às vezes pai, mãe, avós gostam mais de um filho, de um neto do que do outro. Isso é normal também acontecer, tem afinidades. Às vezes a mãe tem uma afinidade maior com o filho do que com o outro. Então isso vai trazer também esse sentimento de injustiça. A ferida da culpa, quando a criança não consegue agradar e acha que ela é responsável pela insatisfação dos pais. Com crianças que são muito cobradas, criticadas, punidas, acusadas. Então, elas tendem a se tornar adultos que se culpam, que são extremamente exigentes consigo mesmo, que não se permitem errar. Tudo isso vem desse lugar. Então, essa culpa ela pode ser ativada aparentemente do nada. Às vezes você está lá, está se divertindo, está fazendo alguma coisa, aí vem a culpa. É como se venha o pensamento, né? Então, é um reflexo dessa sensação de não merecimento. Eu não mereço me divertir, eu não mereço ter coisas boas. Vem essa autocobrança. E a culpa ela vai dar origem a muitos sabotadores internos, a autopunição. E também vai contribuir para essa sensação de não merecimento, que foi o que eu falei, tá? Então, quando se sente culpado, tem uma punição, eu me puno, então eu deixo de ter alguma coisa, eu deixo de me divertir, ou eu deixo de fazer dinheiro, ou eu deixo de ter um relacionamento saudável, porque eu entro na culpa. E para me punir, para me castigar, eu me saboto. Então, isso vai acabar comprometendo o meu crescimento financeiro, vai criar mais dores e mais sofrimentos desnecessários. Gente, tudo bem por aqui? Tô falando muito rápido, tô falando devagar, tá dando para entender. Isso que eu tô falando aqui tá fazendo sentido? Vocês reconhecem algum desses lugares? Vocês já vivenciaram alguma coisa dessas? Coloca aqui no chat para mim. Tomem água, tá? Eu gosto sempre de lembrar também para vocês tocarem no coraçãozinho, compartilhar, chamar outras pessoas para esse encontro. Quem está assistindo no YouTube, se inscreve no canal. Depois eu vou colocar essa live, esse encontro no feed do Instagram e no YouTube também. Então, vamos criar essa rede, esse equilíbrio do dar e do receber, né? Eu trago os conteúdos e vocês me ajudam divulgando essas informações para mais pessoas, tá? Todo esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho que eu faço com muito carinho. Eu me preparo, tenho uma dedicação, tenho uma energia que eu coloco aqui, eu preparo esse encontro. Então, essa troca que a gente faz. A minha irmã está assistindo aqui comigo e concorda com tudo. Que bacana, que legal, assim, assistir a live em família, em conjunto, isso é muito bacana. A Fabi também, eita, que bom que você veio, Fabi, olha só. Que bom, gente. Tá, então é isso. O que acontece? Como é que a gente sabe que essa criança ferida está interferindo na nossa vida? Como é que a gente sabe se a gente está sob essa influência? O que vai revelar isso? Relacionamentos tóxicos e abusivos. Lembra que eu falei lá atrás que a gente tem a tendência a repetir situações que a gente já viveu, porque a gente precisa se conectar com a emoção. Então, se eu fui abusada, se eu fui violentada, às vezes o abuso não é nem só sexual, ele é verbal, ele é físico, né? Então, qualquer tipo de abuso. Então, se eu aprendi nos meus primeiros 7 anos a vivenciar isso, a tendência é eu criar relações que me tragam essa mesma sensação. Por quê? Porque eu já conheço este lugar.
Então eu vou vivenciar e atrair para mim. Raquel, isso é loucura. A nossa mente faz isso. A gente atrai situações para a gente vivenciar aquela mesma experiência que a gente teve na infância. E aí eu trago sempre para o meu caso aqui. Eu fui uma pessoa que eu tive uma questão com a rejeição muito grande. A minha mãe tentou me abortar, eu tive dificuldade de nascer, eu fui no parto cesárea, fiquei enrolada no cordão umbilical. Então eu trago comigo esse sentimento de rejeição de uma forma muito forte. O que eu fiz a minha vida inteira, gente? Eu criava situações em grupos, para quê? Para me sentir excluída, para me sentir rejeitada, tá? Então, eu precisava repetir aquela emoção que eu já conhecia da rejeição. Tinha problemas com trabalho, com emprego, porque eu precisava me sentir rejeitada, então eu criava situações para acessar esse sentimento. A Ana está dizendo aqui que ela tem pouquíssimas referências da infância. Ana, isso é muito comum acontecer. Isso é, inclusive, um mecanismo de defesa do nosso cérebro. É como se fosse uma proteção. Às vezes, a gente passou por situações muito difíceis, por traumas muito doloridos. Então, casos de abuso, às vezes, quando o abusador é o pai ou é alguém muito próximo, o que a mente da gente faz? Opa! Eu vou apagar, eu vou esquecer. Não estou dizendo que toda vez que eu me esqueço é porque houve abuso. Estou dizendo que é uma situação de proteção do nosso cérebro, porque tem uma sabedoria interna, a gente tem essa sabedoria. Então, é uma proteção, a gente esquece. O fato da gente esquecer não significa que essas coisas não estão ali latejando e pulsando. É que nem uma infecção, uma espinha, né? Às vezes você não está nem vendo a espinha, mas ela está ali latejando, você está sentindo ela. Então, coisas que a gente não lembra da nossa infância podem ter a ver com isso, com lembranças que foram muito traumáticas e a nossa mente esquece, que é uma forma de proteção. E aí, mas mesmo que eu não lembre, ela está ali interferindo na minha vida. Tá? Então, o que vai acontecer? Relacionamentos tóxicos, abusivos, relações frias e distantes, se relacionar com homens emocionalmente indisponíveis, ou até uma amizade, às vezes a gente dá mais do que recebe de uma amizade. Faz sentido, Ana? Que bom, bacana, é isso. Então, assim, tem forma da gente tentar acessar essas informações ou bloquear essa interferência. Então, a EFT, que a gente vai fazer as rodadas mais na frente, a proposta é limpar esses canais energéticos justamente para que a gente ou lembre ou bloqueie essa interferência dessa memória e dessa coisa que foi ruim, que às vezes a gente nem sabe o que é, tá? Então, vamos lá. A necessidade de buscar aprovação o tempo todo, reconhecimento ou amor externo, a necessidade de agradar, dificuldade de se posicionar, de colocar limites. Manu, obrigada por me convidar. Manu, obrigada por convidar a Ana Carla. Que lindo, que bacana. Tá? Síndrome do Salvador. O que vai acontecer? Se eu me sinto rejeitada, se eu me sentir abandonada, eu vou fazer tudo para agradar. Eu vou trocar atenção, amor, por utilidade. Eu vou precisar ser útil. Então, eu vou precisar salvar todo mundo. Eu vou precisar estar sempre à disposição. Seja apagando, tentando resolver o problema dos outros. Vou me relacionar com pessoas que precisam. Vou me relacionar com pessoas que precisam de ajuda. Pessoas viciadas, pessoas drogadas, pessoas com problemas financeiros, com doenças físicas, sabe? É como se a gente precisasse atrair problema. Eu preciso me sentir útil, eu preciso me sentir amada. E aí eu atraio esse tipo de pessoas para eu poder ter uma utilidade. Tá? Pessoas que sentem pena das pessoas, que não confia na capacidade dos outros de superar as adversidades e vai tentar resolver o problema de todo mundo.
A Ana Carla tá falando aqui, meu Deus, é isso mesmo, essa sou eu. É exatamente isso, tá? Dificuldade de receber. Aí o que vai acontecer? Pessoas que vão estar sempre sendo alvo de exploração, de pessoas que vão explorar, seja com dinheiro, seja com usar coisas, né? Então eu vou atrair pessoas que me exploram, porque eu preciso estar nesse lugar da vítima. Vou ter dificuldades de receber, é como se eu só pudesse dar, eu nunca posso receber, então eu vou sempre dar muito mais do que aquilo que eu recebo. Dificuldade de se reconhecer e satisfazer as próprias necessidades, vai estar sempre se colocando em último lugar, vai estar sempre resolvendo o problema de todo mundo, menos o seu próprio, vai sentir desconforto em receber afeto, proteção, cuidado, amor, tanto receber elogios ou presentes. Exatamente. Se a gente recebe um elogio, a gente vai dizer que não, imagina, não é nada disso. Ah, seu trabalho foi legal. Não, mas imagina, foi... Ou então, essa roupa é velha. Tem tantos anos. Ah, comprei baratinho na promoção. A gente vai querer minimizar o elogio. A gente não vai achar que não merece presente. É exatamente isso. Eu só posso dar, eu não posso receber. Vai ter uma tendência em se manter em situações de sofrimento e não tomar providências para sair, porque vai se envolver com empregos ruins, relacionamentos falidos, amizades tóxicas, e não vai buscar o melhor para si. Tendência exagerada de evitar conflitos, ciúmes, comportamento controlador, culpa, vai culpar os outros pelos seus próprios problemas, vai entrar na vítima, né? Como se é culpa dos outros, nunca é culpa minha, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa da pessoa, é culpa do governo, é culpa do meu chefe, vai sempre fazer escolhas ruins para criar e atrair sofrimento desnecessário. Aí entra as questões, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, tudo isso são indícios, tá? De que a sua sua menina está machucada, está ferida, e que quem está comandando a sua vida é a sua criança e não a sua adulta, tá? Coloca aqui para mim, gente, tá fazendo sentido isso? Já viram, já passaram por alguma situação dessa? A Ana está dizendo aqui que já viveu isso, mas diz aqui como é que isso te toca, onde que isso aperta mais. Coloca aqui para a gente poder trabalhar isso nas rodadas, quando a gente for fazer as rodadas. É o vitimismo. Paula, exatamente tem. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Virar essa chave, tá? Porque eu trouxe esse tanto de informação, mas eu tenho uma boa notícia. A Paula está perguntando aqui se tem como virar essa chave. A Paula está dizendo que faz sentido. A Ana está dizendo que faz muito sentido. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Virar essa chave. E a gente vai fazer EFT para curar essas memórias, essas lembranças, esses traumas, essas dores que a gente carrega da nossa infância. A EFT é uma técnica de limpeza emocional. Ela trabalha com os mesmos pontos dos meridianos da acupuntura, só que em vez de agulha, a gente usa toques no rosto, no corpo, para estimular esses pontos. Na acupuntura a gente põe agulha para estimular e na EFT a gente usa os toques. O que a EFT faz? Ela faz uma faxina, uma limpeza na alma. Que nem ralo da pia. Entupiu, eu tenho que desentupir. Então, coisas que a Paula está dizendo, oba, vamos limpar, vamos virar essa chave, Paula. O que acontece? O que entope os meus ralos energéticos? Essas coisas que eu vivi, essas coisas que eu escutei, essas mentiras que contaram sobre mim. Tudo isso vai entupindo esse ralo energético. E a EFT, ela vem justamente para trazer essa limpeza. Ela vai desentupir. Quando a gente consegue tirar essa camada de sujeira, a gente vai acessar a nossa verdadeira luz.
a nossa centelha divina, porque nós somos luz, nós somos amor, nós somos prosperidade. Essa é a nossa essência. Só que a gente está encoberta com essas sujeiras, com essas mentiras que a gente ouviu sobre a gente. Então, quando a gente tira essa camada de sujeira, a nossa luz divina pode brilhar e a gente pode ser realmente quem a gente veio ser, viver com leveza, com alegria, com prosperidade. É assim que a gente vira a chave, tirando essa sujeira em cima da nossa luz divina, para que a gente possa realmente, como adultas, responsáveis, cuidarmos de nós mesmos. Hoje, quem vai cuidar da gente, quem vai cuidar da nossa criança somos nós. É a gente que vai se acolher, que vai proteger. Então, a gente precisa acolher essa menina que foi machucada para liberar esse mulherão que tem aí dentro, para liberar a potência, essa mulher incrível que está dentro de você. Então, a gente cuida da menina, a gente cura a menina para libertar a mulher. Vamos juntas? Estão preparadas? Bebam águas. Quem trouxe caneta, papel, já pega. Vamos trabalhar, então, virar essa chavinha, tá? Se alguém tem alguma memória, alguma lembrança, levou uma surra, levou uma bronca, foi humilhada, teve alguma coisa ruim que você lembra da sua infância, tem alguma coisa ruim que você lembra, às vezes as memórias vêm que nem pop-up, sabe? Aquelas coisas que quando a gente abre a internet e vê os anúncios, do nada vem uma memória, vem uma lembrança. Casos de abuso, é muito comum isso acontecer, as imagens do abuso ficam pulando ali na mente da gente. Eu trabalhei com uma moça já com seus 65 anos, gente, eu adoro. A pessoa vir fazer terapia aos 65 anos, para mim isso é uma coragem, uma vontade de vida muito grande, né? E ela sofreu abuso durante muito tempo. E ela falou: Raquel, eu estou vendo televisão, as mensagens estão ali aparecendo do nada, aparece a imagem do abuso. Depois a gente trabalhar algumas sessões com a EFT, ela falou que as imagens pararam de aparecer. Então, esses traumas que ficam pulando, essas memórias ruins que ficam pulando ali, porque às vezes a gente não lembra, mas a gente não lembra e está sendo influenciada. E às vezes a gente lembra e fica remoendo aquilo que aconteceu. Às vezes uma briga, fica repassando a briga na cabeça. Então, é isso que a gente vai liberar hoje, tá? Então, vê se veio uma memória, vê se veio uma lembrança. E olha para essa imagem e veja como é que você está dentro da imagem, está acontecendo com você ou você está fora, como se você estivesse assistindo. Tem cheiro, tem cor, você escuta alguma voz. Pega o máximo possível de informações que você possa pegar dessa imagem e traz para a sua memória. E aí olha para isso e veja qual é o sentimento. O que vem? Vem raiva, vem medo, vem tristeza, vem pena daquela menina. O que vem? E vê se consegue mensurar de 0 a 10 quanto esse sentimento é. Raquel não tem sentimento, mas tem uma dor na garganta, tem um embrulho no estômago. Então, traz esse embrulho no estômago, traz esse sentimento para a gente ver, para a gente poder mensurar, tá? Então, olha para a cena, vê as emoções que vêm, vê se vem alguma coisa no corpo, vê se vem alguma voz, tá? E a gente vai trabalhar aqui. Quem nunca fez, não tem problema, é só me acompanhar aqui nas rodadas que a gente vai fazendo juntas. Então, se você nunca fez, só acompanha aqui. A gente começa pelo ponto do karatê, que é esse gordinho aqui da mão. São toques bem leve, tá? Então, se veio alguma memória, se veio alguma lembrança, algum sentimento, você pode falar o que você está sentindo, você pode deixar guardadinho aí e depois a gente vai ver como é que ficou essa emoção. Então, vamos aqui, ó. Mesmo que eu sinta essa tristeza ao lembrar dessa situação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu traga muitas dores da minha infância, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu traga emoções e crenças negativas
que foram geradas ainda no útero da minha mãe e durante a minha infância, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vê como é que fica? Tem pessoas que é difícil falar eu me amo e me aceito profundo e completamente. Percebe se é difícil falar isso, tá? Depois a gente faz essa rodada, depois eu vou explicar uma coisa para vocês. Mas vamos aqui, ó, no topo da cabeça, só repete comigo. Não sei, aqui na sobrancelha, se meus pais gostaram, aqui do lado, da notícia da minha chegada. Foi difícil, Paula? Às vezes é difícil mesmo falar eu me amo e me aceito profundo e completamente. Não sei como foi a reação deles. No ossinho aqui do olho, embaixo do nariz. Não sei se em algum momento, aqui no queixo, eles pensaram em me abortar. Aqui é na clavícula, perto aqui do ossinho, pode ser por cima da roupa, tá? Perto, três dedinhos aqui abaixo do osso, tá? Aqui, toque bem leve. Eu não sei o que a minha mãe sentiu durante a minha gestação. Aqui, para as mulheres, é na altura do sutiã aqui, tá? Da alça do sutiã. Faz um 90 graus aqui. Não sei se a minha mãe teve medo, estresse, se ela se sentiu segura, protegida, confiante. Eu tenho poucas lembranças da minha infância. Eu me senti abandonada, rejeitada. Pode ser qualquer mão, tá, gente? Eu sofri muitas críticas. Eu me senti sozinha, injustiçada, incompreendida. Eu fui comparada. Abandono, rejeição, humilhação, agressão, críticas, medo, insegurança, violência. Eu precisei assumir responsabilidades que não eram minhas. Eu brinquei pouco. Tive que cuidar dos meus irmãos. Não pude brincar como criança. Não pude comer coisas gostosas da infância. Para um pouquinho, respira. Pode vir arroto, pode vir sonolência, pode vir vontade de chorar, pode vir dor de cabeça, vir calor, coceira, pode vir um monte de coisas. E podem também não vir nada, tá? Tá tudo certo. Algumas pessoas que não conhecem a técnica estranham porque a gente fala as coisas que tá sentindo. A gente aprendeu que tem que falar o positivo. Só que eu só posso trazer o bom, só posso trazer o novo, o bom, quando eu tiro o sujo. É que nem a pia da cozinha que entupiu. Para poder fazer meu almoço, lavar a louça, eu preciso tirar a sujeira, né? Então, na EFT, a gente fala... Não é o negativo, a gente fala aquilo que a gente está sentindo. São rodadas genéricas, tá? Mas vejam como é que vocês estão se sentindo, como foi a rodada, quais foram as sensações que vocês tiveram, o que veio? Veio tristeza? Quais foram as sensações que quando vocês colocaram a imagem, qual foi o sentimento que veio? Coloca aqui no chat para eu saber. Às vezes era tristeza, virou raiva. Às vezes era medo, virou angústia. Os sentimentos, eles podem aumentar, diminuir, eles podem mudar de nome, tá? Então, diz pra mim como é que foi que você se sentiu, quais foram os sentimentos que vieram, porque aí a gente consegue mensurar aonde a gente tá. Lembrando de novo que quando foi... A pauta que foi muito difícil. Foi difícil falar eu me amo e me aceito, né? Tá.
Quando eu acabar, vou lembrando de novo que quando eu acabar aqui, eu vou publicar no feed do Instagram, vou publicar no YouTube. Então, peço que vão lá, compartilhem, comentem, mandem para outras pessoas. É uma forma do Instagram entender que é um conteúdo legal e aí ele entrega para mais pessoas, a gente espalha as boas notícias, né? Eu trago aqui esse encontro sempre com muita alegria, então é uma forma da gente equilibrar a balança do dar e do receber. Eu peço a colaboração de vocês para poder divulgar esse material. Quem está no YouTube já se inscreve no canal, já manda também para quem acha que vai ajudar. Revivi muitos sentimentos da infância, comparação, rejeição, solidão, tá? Eu sei que tem muitas situações, Ana, mas traz uma situação específica para a gente trabalhar, porque aí você consegue limpar e liberar essa memória. A gente tem várias memórias, mas a gente precisa limpar uma a uma, sabe? A gente precisa pegar uma lembrança, limpa ela, aí pega outra, limpa ela, porque aí a gente fecha as caixinhas. Então, tenta se concentrar em uma memória, em uma situação, tá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos para a segunda rodada. Mesmo que na minha infância tenha sido difícil, eu me amo e me aceito profunda e completamente. A Paula está falando o sentimento de não ser merecedora, certo? Mesmo que eu não me sinta merecedora, que eu traga muitas dores da minha infância, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ou então só fala assim, tá tudo bem comigo agora. Mesmo que eu ainda esteja presa nas dores da minha criança ferida, eu me amo, tá tudo bem comigo agora, tá? Vamos aqui pro topo da cabeça, fazer mais uma rodada. Eu me senti injustiçada. Eu fui agredida. Eu fui abandonada. Eu não fui elogiada, nem pela minha mãe e nem pelo meu pai. Parece que nada do que eu fazia era bom. Parece que nada estava certo. Eu me senti culpada, sozinha. Eu fiquei triste. Eu revivi muitos sentimentos da infância. Comparação, rejeição, solidão. Eu queria ter sido aceita pelo meu pai e pela minha mãe. Eu queria palavras de incentivo. Eu queria ter sido protegida. Queria ter sido amada. Queria que tivessem acreditado em mim. Queria que meus pais tivessem orgulho de mim. Que tivessem me acolhido, me incentivado. Eu queria mais. Eu queria amor. Eu queria atenção. Eu queria ser aceita por ser quem eu sou. Quem eu sou de verdade. Eu queria ter sido vista. Eu queria ter sido incentivada. Queria ter me sentido protegida. Para um pouquinho, respira, toma água. Como é que fica o sentimento de rejeição? Como é que fica o sentimento de solidão? Como é que fica o sentimento de não merecimento? Aumenta, diminui, muda. Lembrando, tá, gente, que essas rodadas, elas são genéricas. Com isso que a gente está fazendo aqui, já é possível aliviar muita coisa. Já é possível a gente ter percepções, fazer conexões, criar esses links. Mas um trabalho efetivo, um trabalho mais profundo, é importante que as rodadas sejam feitas, como eu falei, bem específica. Pegar memória por memória, pegar lembranças. Aí a gente consegue, às vezes tem mágoa, tem essas lembranças que ficam. Então, às vezes a gente não consegue sozinha
encontrar a solução. Então, quando tiver difícil, me manda uma mensagem no direct, me manda um WhatsApp, porque aí a gente faz um programa específico, a gente faz um plano de acompanhamento. Porque, inclusive, assim, vocês quiserem depois repetir, pegar o vídeo lá no YouTube e repetir as rodadas, é possível se auto-aplicar. Eu uso a FT todo dia de manhã no meu processo de meditação. Mas tem lugares que sozinha a gente não consegue ir. É preciso que tenha uma outra pessoa conduzindo. Porque aí uma outra pessoa conduzindo consegue perceber coisas, né, que a gente sozinha não consegue. E quando é um profissional que já tem um olhar mais focado para enxergar aquilo aquelas coisas ocultas, fica mais fácil. A Manu tá dizendo que é bom ir anotando. Quando você tá fazendo sozinha, Manu, quando você... aconteceu uma situação, eu tô com muita raiva. Eu posso simplesmente bater e falar, eu tô com raiva. Falou aquilo pra mim, ele não devia ter falado aquilo, eu tô com raiva. Vai batendo e vai falando o que tá sentindo. Que isso já alivia a emoção. Vou fazer uma prova, tô preocupada, tô ansiosa, tô com medo de não ir bem na prova, se eu não passar na prova. Então, você pode fazer as rodadas falando o que você tá sentindo, porque assim, você pode ir pra uma coisa bem específica, né? Eu tô com dor de cabeça. Eu posso fazer para limpar a dor de cabeça, mas eu posso fazer para entender o que tá atrás da dor de cabeça. Porque todos os nossos sintomas no corpo, tudo que a gente sente são sintomas da nossa alma. A dificuldade financeira, a dificuldade de relacionamento, tudo isso é sintoma. É que nem a febre. A febre no corpo avisa que tem alguma coisa ruim. Uma dificuldade com relacionamento, uma dificuldade com dinheiro, tudo isso é sintoma. Então eu tenho que olhar. Quando eu tenho uma febre, eu vou no médico ver por que eu tenho a febre. Quando eu tô com essas dificuldades empacando a vida, eu tenho que procurar olhar o que a minha alma tá querendo me dizer, aonde que o negócio tá quebrado. Então, eu posso fazer FT de uma maneira bem pontual, ou eu posso fazer de uma maneira mais profunda, porque aí eu vou na raiz do problema. Então, assim, gente, usem FT em caso de emergência, quebre o vidro, em caso de emergência, use FT. Vai batendo, vai falando o que tá sentindo. Tive uma crise de ansiedade, tô com o coração acelerado, tô com medo, tô ansiosa, tô pensando coisas ruins. Vai falando o que tá sentindo e vai batendo, tá? E aí também pode, quando a live estiver lá no YouTube, que no YouTube é mais fácil, que dá pra pausar, né? Aí repete também as rodadas seguindo os pontos, tá? Mas é isso que é importante. Então aqui a gente tá fazendo essas rodadas mais genéricas, que já vai aliviar bastante, mas a limpeza profunda, ela vem quando a gente trabalha de uma maneira bem específica, tá bom? Vamos aqui, gente, fazer a nossa última rodada. Não tem uma quantidade certa de rodadas, a gente faz de acordo com aquilo, como a coisa tá. Tem situações que em 1, 2 rodadas a gente já limpa, tem situações que precisa de mais sessões para limpar, então vai dependendo da situação, da disponibilidade da alma, do desprendimento de cada uma. Vamos aqui. Mesmo que eu ainda esteja presa nas dores da minha criança ferida, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não consiga realizar sonhos e projetos e passe por muitas dificuldades, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha me sabotado durante anos, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos aqui para o topo da cabeça. Eu fui uma sementinha, bem pequenininha, no corpo da minha mãe. Sou grata pelo milagre de ter sido concebida pela união
entre meu pai e minha mãe. Sou grata aos meus pais porque eles me deram a vida. Sou grata ao sim que eu recebi para nascer. Mesmo se a minha mãe tentou me abortar, ela me deu sim. E eu nasci. Nascer é o meu primeiro grande sucesso. Nascer é o meu sucesso. Eu escolho liberar o medo, a tristeza, a culpa, a rejeição ou qualquer outra dor emocional que eu traga do útero da minha mãe. Eu escolho liberar o medo, a tristeza, a culpa, a rejeição, o sentimento de não merecimento ou qualquer outra dor emocional que eu traga da minha infância. Hoje eu sei que minha mãe e meu pai me deram o que eles podiam me dar, que eles fizeram o melhor que eles podiam ter feito naquele momento, com as ferramentas e informações que eles tinham. Sei que eles me deram muito mais do que o que eles receberam. Eu me liberto de qualquer expectativa que eu tenha tido dos pais perfeitos, da vida perfeita. Eu libero meus pais de qualquer expectativa que eles tenham tido da filha perfeita. Agora, adulta, eu cuido da minha criança. Eu sei tudo o que ela viveu. Eu vi tudo. Eu agradeço a minha criança pela coragem dela. Graças a ela, eu cheguei até aqui. Eu agradeço. Eu tenho muito orgulho dela. Agora, eu escolho, eu acolho e protejo a minha criança. Digo a ela que não tem nada de errado com ela, que ela é boa mais do que o suficiente, que ela veio trazer alegrias e prosperidade. Os adultos que a machucaram também estavam machucados, com as suas crianças machucadas. Minha pequena menina, você pertence, você faz parte. Eu te amo e tenho um lugar para você no meu coração. Você pode vir me visitar toda vez que você quiser. Trazer sua alegria, sua brincadeira, sua criatividade. Mas a partir de agora, eu cuido da gente. Eu comando a nossa vida. Você vai viajar comigo, sentadinha no banco de trás, com um cinto de segurança, no lugar das crianças. Eu cuido de você e cuido de mim. Eu escolho me amar e me aceitar exatamente como eu sou.
eu escolho me sentir merecedora de coisas boas, de receber elogios, de receber presentes. Eu me permito realizar sonhos, realizar projetos, fazer dinheiro, ter relacionamentos saudáveis. Porque eu sou uma mulher incrível, maravilhosa, cheia de potencial. Essa semana vai ser a melhor semana da minha vida. Para aí, respira, me diz como é que estão, como é que foi fazer essa rodada, como é que foi falar essas coisas. Me diga aí como é que foi, como é que estão se sentindo, como é que ficou a solidão, o sentimento de não merecimento. Depois de fazer essa rodada positiva, como é que fica? Como é que foi fazer a rodada? Depois de fazer essa rodada positiva, como é que fica o coração? Foi ótimo. Bacana, Manu. Essa sensação de leveza, de tranquilidade, de que aquilo que aconteceu relaxada. É normal, vocês podem, talvez, vocês prestem atenção, talvez vocês durmam bem melhor hoje, tenham uma noite bem tranquila de sono, porque relaxa, né? Traz essa... Eu não consegui falar, mas me senti muito bem ouvindo. Bacana, Ana, isso é um sintoma também. Não conseguiu falar porque você não conseguiu falar ou porque eu estava falando muito rápido? A Paula está dizendo que foi ótimo. Mas às vezes, Ana, a gente precisa de mais tempo, sabe? A gente precisa processar mais, né? Como eu falei, nem todo mundo consegue falar eu me aceito. Então, às vezes, a gente precisa de mais tempo para processar algumas coisas e tá tudo bem também. Porque não consegui repetir mesmo. Que bom, bacana. Quer dizer, que bom não, desculpa. Que bom que você teve essa percepção, né? Teve essa percepção de que é difícil falar algumas coisas, que é difícil falar em merecimento, que é difícil falar em ser acolhida. Então, olha para isso. Isso aí também é sintoma. Isso aí também diz muito. Eu ainda não consigo falar tal coisa. Então, tem muita coisa aí que precisa ser acolhida, que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada. Tá? Olha para isso com carinho, porque isso está bloqueando a vida, a prosperidade. Queridas, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Eu agradeço a Manu ter trazido aqui as meninas. A Ana está dizendo aqui gratidão. Eu agradeço imensamente. Todo domingo às 19 horas eu estou vindo para cá para trazer informações de cura, para ampliar a consciência e para a gente fazer rodadas de EFT. Eu vou publicar lá no YouTube. Tem um WhatsApp também, que é um grupo de WhatsApp, que é silencioso, que eu estou sempre colocando informações sobre feminino, sobre espiritualidade, sobre filosofia sistêmica. Então, se alguém quiser entrar no grupo do WhatsApp, é bacana, porque eu sempre posto algumas coisas ali em primeira mão. Às vezes eu trago algumas ofertas bem bacanas para quem está no grupo. Então, se quiser entrar no grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem que eu mando o link. E eu aguardo vocês aqui no domingo que vem de novo. Eu espero que todas tenham uma noite incrível de sono e que essa semana que vai entrar vai ser a melhor semana das nossas vidas. Ok? A Paula está dizendo que já está lá no grupo. Bacana, Paula, pode convidar outras mulheres também. O meu trabalho ele é focado muito no feminino. Atendo homens, mas todo o meu trabalho ele é mais ligado para o feminino. Então, se quiser convidar outras mulheres para entrar no grupo do WhatsApp, sinta à vontade, é só mandar o link. E domingo que vem, às 19 horas, estamos aqui novamente. Queridas, beijos, 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 beijos. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.